Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 15 de janeiro, que é o dia do aniversário de Martin Luther King. Ele nasceu no dia 15 de janeiro de 1929. E aí eu estou aproveitando essa data para falar de algumas curiosidades a respeito dessa liderança, né? Martin Luther King, que nasceu nos Estados Unidos, foi a principal liderança do processo não violento de luta por direitos civis nos anos 50 e 60 lá nos Estados Unidos, e ele também é visto como uma referência para quem eh, estuda a não violência do ponto de vista do ativismo social, né, que é um braço importante dentro dos estudos de paz. Você estudar a não violência como sendo, como se fosse, o termo não violência se remete a muitas coisas, né, uma tradução do Ahimsa, mas é, na prática você estudar a não violência como ativismo, como você elaborar estratégias para propor avanços em pautas sociais que a humanidade estaria atrasada naquela pauta, né? Então, além do Mahatma Gandhi, o Martin Luther King também é visto como uma referência nesse campo, né? Utiliza-se inclusive a palavra pacifistas, né? Uma palavra meio sem muita definição teórica, mas para definir esse tipo de liderança. Mas no processo de luta de Martin Luther King tem algumas curiosidades muito interessantes que revelam, inclusive, quão admirável era esse líder pacifista, né? Esse é o adjetivo que costumam utilizar em relação ao Martin Luther King, um pacifista. Ele é primeiro que ele era uma liderança que tinha uma habilidade muito grande com a oratória, né? Ele era pastor, filho de pastor, se não me engano, a mulher dele também era filha de pastor. Então ele tinha uma habilidade muito grande, ele é o pastor da Igreja Batista, né? Então ele tinha uma facilidade muito grande com a oratória, com falar em público, né? Ao contrário de outras lideranças de tamanho muito grande também, como o próprio Gandhi ou o Nelson Mandela, que não é visto exatamente como um pacifista, porque Nelson Mandela, em algum momento da sua vida, optou pela luta armada, que é um debate amplo que a gente não precisa fazer aqui. Mas são duas lideranças, Mandela e Gandhi, que não tinham tanta habilidade no discurso público. E Martin Luther King envolvia muito as pessoas com o seu carisma, que também era característica de Gandhi e Mandela, mas também com a habilidade de fala muito grande que ele ganhou como pastor e também sendo filho de pastor. E uma das curiosidades que eu queria trazer é o fato de que ele nem sempre se chamou Martin Luther King. No início da vida dele, o nome que o pai dele deu para ele foi de Michael King Jr. Esse era o nome dele. Aí o pai dele, que era pastor, fez uma viagem para a Alemanha e onde ele estudou bastante a figura de Martinho Lutero, né, o principal, o mais famoso reformador do cristianismo, que criou a base das igrejas protestantes. E Martinho Lutero em inglês é Martin Luther, né? Por isso que depois o pai dele voltou e nomeou assim si próprio como Martin Luther King e nomeou seu filho Martin Luther King Jr. E o filho do Martin Luther King Jr., que continua vivo até hoje, bastante ativo nos Estados Unidos, se chama também Martin Luther King III. Então, foi por causa de uma viagem na Alemanha que ele trouxe esse nome em homenagem ao Martinho Lutero. Uma outra curiosidade bem interessante é que ele começou seu ativismo muito cedo, ele tinha apenas 26 anos quando ele quando ele liderou os famosos boicotes aos ônibus de Montgomery, né? Para quem não conhece a história, a famosa ativista Rosa Parks se negou a levantar de um ônibus porque tinha que dar o lugar para uma pessoa branca, porque ela era negra, ela se negou a fazer isso. E esse processo teve toda uma reverberação, e depois eles, por mais ou menos um ano e meio, se negaram a pegar ônibus, né? Os negros em Montgomery boicotaram os ônibus enquanto tivesse essa regra de ter que dar o lugar para os brancos, até que conseguiram reverter essa lei, né? Porque as empresas de ônibus passaram a perder muito dinheiro com isso. Então foi uma luta bem sucedida nesse sentido, né? E que também deu um início, essa luta da Rosa Parks deu início a toda aquela dinâmica pelos direitos civis dos Estados Unidos. Martin Luther King nessa época tinha apenas 26 anos, era muito jovem, né? Ao contrário de todas essas lideranças que eu mencionei antes, que já eram mais velhas, mais experientes,
ele era muito jovem, né? Então, esse é uma segunda curiosidade que eu queria trazer para vocês. E uma terceira curiosidade é que, justamente por ser muito jovem e por ser muito religioso, ele tinha muita dúvida se ele estava no caminho certo, se não era pecado o que ele estava fazendo. Então, ele tinha momentos de muita confusão mental, onde ele procurava ajuda e procurava dialogar, procurava a escuta das pessoas próximas, né? Procurava dialogar com outros religiosos e ler bastante, né? E foi a leitura dos textos de Gandhi que fizeram ele se tornar, ser convencido de que ele estava no caminho certo. Então, essa é uma outra curiosidade. Ele foi muito influenciado pelo pensamento de Mahatma Gandhi. Ele chegou aí para a Índia para estudar, para conhecer os lugares, associados a Gandhi, que já tinha morrido, né? Ele foi para a Índia em 59, já tinha aí quase uma década que Gandhi tinha, mais de uma década que Gandhi tinha morrido, mas ele visitou alguns lugares e ele mandou alguns ativistas para estudarem na Índia, especialmente na mesma universidade onde eu estudei na Índia. Ele mandou os ativistas para irem lá e estudarem a não violência, o ativismo não violento com os candianos, né? As pessoas que continuavam lá ensinando estratégias de desobediência civil, de resistência não violenta a processos de opressão. Então teve essa conexão muito grande. Ele tinha uma foto do Gandhi no escritório dele, então teve essa conexão muito grande entre os dois e essa inspiração, inclusive a própria marcha para Washington, né? A marcha que eles fizeram, que foi talvez o principal, o mais famoso ato ativista de Luther King e dos outros ativistas que estavam juntos dele, também tiveram certa inspiração na Marcha do Sal, empreendida por Gandhi em 1930. Então, esse processo histórico também é bem interessante, né, da gente entender. E já pegando essa marcha como mote, né? Nessa marcha no final, quando ele chega lá naquele Memorial Lincoln, ele faz aquele famosíssimo discurso I have a dream, né? Eu tenho um sonho. E aí, uma das principais curiosidades é que esse discurso foi feito totalmente de improviso, né? Martin Luther King tinha preparado um discurso mais formal para fazer nesse dia. As pessoas estavam muito cansadas e o discurso estava meio com a sensação de que o discurso estava um pouco chato, até que uma cantora amiga dele que estava na plateia tinha ouvido um sermão dele na igreja durante aquela semana, não me lembro o nome dela, e ela deu um grito: Martin Luther King, fala do seu sonho. Que ela tinha ouvido ele falar isso na igreja. E aí ele improvisa essa parte, e é a parte que ficou famosa. Tudo que ele tinha preparado de texto escrito, ninguém sabe, ninguém nunca viu, ninguém sabe muito bem o que que ele fez, o que que ele falou, né? Mas essa parte que foi improvisada por ele, eu tenho um sonho, I have a dream, isso é que ficou imortalizado pela história. Foi a hora que ele supostamente improvisou, mas na prática ele estava repetindo o que ele já tinha falado na igreja dele naquela mesma semana. Então, isso é bastante interessante, como às vezes a gente se prepara profundamente por um tempo, por um tema e na prática a gente só precisa ser a gente mesmo, né? Na hora que ele foi ele mesmo, ele conseguiu produzir de fato uma transformação no imaginário daquelas pessoas. Outra curiosidade sobre o Luther King é que ele foi preso mais de 20 vezes. Então, ele foi preso muitas vezes e também ele não era tão bem visto pela sociedade americana. Tinha muita gente, embora ele criou uma boa relação com o presidente Kennedy, né? Mas nem todo mundo gostava muito dele, né? Algumas pessoas viam ele como muito radical e tal, que é uma imagem bem diferente do que ficou depois. Depois ele virou quase uma unanimidade nos Estados Unidos, na verdade, quem ficou com essa pecha de radical foi o Malcolm X, que nem era tão radical assim, mas ficou com essa imagem pública. Mas na época, principalmente quando o Luther King passou a se opor a falar mais contra a guerra do Vietnã, a falar contra a desigualdade, a criticar o próprio sistema capitalista. Nesse período, ele começou-se a muita gente a ter uma imagem não muito positiva dele, né? E como a história reverteu isso, né? Ele passou a ter uma imagem bastante positiva com o tempo, né?
Outra coisa, curiosidade a respeito dele é que ele foi o Prêmio Nobel da Paz, se não me engano, em 64 ou 63, não me lembro. Ele era a pessoa mais jovem até então a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Atualmente não é mais, né? Quem é atualmente a pessoa mais jovem a ganhar o Nobel da Paz é a Malala, ativista paquistanesa que lutou pelo direito das mulheres à educação. Mas na época ele foi a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Não me lembro a idade exatamente que ele tinha, mas era bastante jovem ainda, né? E uma última curiosidade que eu queria trazer sobre ele é que quando ele foi assassinado em 1968, ele já meio que sabia que seria assassinado, ele já vinha sendo ameaçado, não se sabia exatamente por quem e já vinha falando muito sobre isso, né, sobre a possibilidade de ser assassinado. E ele foi assassinado quando estava em Memphis, apoiando uma greve de trabalhadores, se não me engano, da área de saneamento. Acho que era isso. Ele estava na cidade para apoiar uma mobilização de trabalhadores e acabou sendo assassinado. Foi preso, uma pessoa foi presa passou anos preso por ter supostamente assassinado Luther King. Essa pessoa confessou que teria assassinado, mas logo no dia seguinte essa pessoa voltou atrás e disse que foi pressionado a confessar que na verdade não matou Martin Luther King. E a família de Martin Luther King também acham que essa pessoa não foi quem realmente o matou. Existem desconfianças que talvez tenha sido o próprio Estado norte-americano que tenha assassinado Luther King por conta da sua oposição à guerra do Vietnã e por ter se tornado pessoa não grata para o governo, né? Mas aí também não sei se essa desconfiança é verdadeira. O fato é que não se sabe exatamente até hoje quem, de fato, matou Martin Luther King. O fato é que a gente sabe que Martin Luther King continua vivo, né? Inspirando milhares de pessoas, e eu espero que nesse momento difícil que os Estados Unidos estão vivendo, né, tendo que conviver com um governo autoritário e com um racismo estruturado nas próprias entranhas do atual governo norte-americano, eu espero que ele continue sendo a principal ou uma das principais inspirações para o povo norte-americano para conseguir superar esses tempos ruins e poder produzir tempos auspiciosos para eles novamente, tá bom? Era só o desejo de trocar com vocês algumas curiosidades sobre essa figura histórica que foi Martin Luther King.